Olá, buscadores do conhecimento místico, filosófico. Saudações. Então vamos dar continuidade à leitura da obra intitulada Zanoni, Romance Ocultista. Que nós no último vídeo encerramos o vídeo, né? Falando da noção que os místicos têm, né, de realidade, né, a nível dos sentidos. Estamos lá com os nossos sentidos vivenciando o nosso dia a dia, e do real, que é um mundo interior. E que esse mundo de ilusão ou Maia, ele não corresponde ao interior. Porque até fizemos a referência, né, que por ocasião da morte, o que permanece é o nosso interior. E o resto todo fica. Né? A nossa vida, nossas posses, tudo fica, acabou. O que permanece é o nosso interior, que vai continuar uma existência de acordo com a nossa religião, a nossa escola, de acordo com o nosso entendimento. Então o autor diz o seguinte, pulando já aqui um diálogo que ele tem com esse estranho, misterioso, que fala de arte, fala de algumas coisas que não é interessante nós nos determos aqui não. Tanto que ele chega ao seguinte, ele diz para o estranho, volvamos ao nosso tema, quer dizer, eles estavam se desviando, uma conversa amistosa e tal. Disse-lhe, o Senhor me prometeu dissipar a minha ignorância acerca dos Rosacruzes. Muito bem, respondeu-me ele, o estranho, em tom sério. Porém, com que propósito? Ele está perguntando ao autor. Deseja, talvez, entrar no templo somente para ridicularizar os ritos? Essa frasinha final é só para lembrar que a maçonaria e a Ordem Rosa Cruz, a MORC, né, tem outras ordens Rosa Cruzes também, mas a MORC tem os templos, né, onde são feitos os rituais, onde são feitas as reuniões de elevação espiritual, né, de fraternidade, confraternização, etc, etc. E até outras coisas mais elevadas também, a nível espiritual, a nível de desenvolvimento interior, etc. Bom, então é isso que ele pergunta. Você está querendo entrar no templo só para chegar lá e ridicularizar? É o quê? E aí o autor responde, por quem me toma o Senhor? Falando para o estranho. Certamente, se tal fosse o meu intento, a infeliz sorte do abade de Villars seria uma lição suficiente para divertir a toda a gente que não se deve tratar com frivolidade os reinos das salamandras e dos silfos. As salamandras e os silfos são representantes, né, junto com os gnomos e as ondinas, né, são os representantes dos 4 elementos que formam, né, toda a criação, terra, água, fogo e ar. Né? Então, isso aí não vamos até entrar nesse detalhe, porque não é o caso, senão vamos nos deter aqui muito. Né? Mas é isso que ele está falando. Então, não se deve tomar com frivolidade
essas informações, essas ideias que as pessoas não têm conhecimento, né? Todo mundo sabe, ele continua, como misteriosamente foi privado da vida aquele homem de talento, né, o Abade de Vilar, em paga das satíricas burlas do seu Conde de Gabelé. Isso foi um romance ocultista no século XVII sobre os elementais, que esses seres, né, que eu me referi, né, salamandras, silfos, gnomos e ondinas, né, são chamados de elementais. Então esse romance, né, ocultista, o Conde de Gabelé, o seu autor sofreu as consequências de ter feito na época, né, ter divulgado esse conhecimento. Aí fala o estranho. Salamandras e silfos. Vejo que incorre no erro vulgar de entender ao pé da letra a linguagem alegórica dos místicos. A linguagem alegórica dos místicos. Ele está dizendo aqui para o autor que ele está pegando ao pé da letra isso, mas ele não conhece. Isso é uma linguagem alegórica. E ele aqui está se referindo como místicos, né? Que na época esse termo ainda não era muito utilizado. Então era ocultista, etc. Tanto que o romance é ocultista, né? Esta observação deu motivo ao velho cavalheiro para condescender a fazer-me uma relação muito interessante e, como me pareceu, meio erudita acerca das doutrinas dos rosacrucianos. Então, o autor desse livro, né, que fez esta tradução, ele ora, como nós estamos vendo aqui, ora usa o termo rosacrucianos e ora usa o termo rosacruzes, que é o atual. Na época era rosacruciano, Rosacruz é mais atual. Dos quais, segundo me assegurou, alguns ainda existiam, Rosacruzes, na época, continuando ainda em augusto mistério, quer dizer, continuando a se reunir reservadamente, etc. Continuando em augusto mistério, suas profundas investigações no domínio das ciências naturais e da filosofia oculta. Né? Então, quando fala das ciências naturais, está se referindo à vida em si, né? Tudo que é natural é referente à vida em si, tanto que nós chamamos a natureza. Eu adoro a natureza, de ir para a floresta, de ir para o mar, né? Então é isso que ele se refere às ciências naturais, às ciências investigativas da existência e da filosofia oculta, quer dizer, essa que não é divulgada. Porém, esta fraternidade, Rosacruzes, disse o ancião, se bem que respeitável e virtuosa, porque não há no mundo nenhuma ordem monástica que seja mais rígida na prática dos preceitos morais, nem mais ardente na fé cristã. Até hoje, a Ordem Rosa Cruz não é uma entidade cristã, mas
reconhece diversos mestres, né, que estão inseridos até em religiões, inclusive o próprio Jesus, né, como um grande mestre da humanidade, e outros mais, Moria, Coturmi e outros mais. E mais os mestres da atualidade. Bom, então ele diz que os Rosa Cruz eram, né, e continuam sendo uma organização monástica, se bem que monástica na época, né, na prática dos preceitos morais. Isso realmente é, como é que se diz? É exercitado. É proposto e exercitado a Ordem Rosa Cruz. Nem mais ardente na fé cristã, né? Muitos são cristãos e outros não. Esta fraternidade, ele está falando da Ordem Rosa Cruz de 1621 lá. Esta fraternidade é apenas um ramo de outras sociedades ainda mais transcendentes nos poderes que adquiriram e ainda mais ilustres por sua origem. Ele está dizendo que desde os primórdios, quando o homem começou a voltar-se para as coisas que ele não conhecia, né? Para a morte dos que estavam a seu lado, enfim, ele começou a se voltar para um pensamento de uma divindade que teria criado aquilo, né? Então formou-se, a partir daí, grupos que se reuniam, né, de pessoas, e depois, com a evolução da humanidade, como já falamos em outro vídeo nosso, tal, formaram-se sociedades, né, ou pessoas organizadamente, esses grupos, e formaram sociedades de estudos místicos. E aí foram sendo criados rituais, etc., e é o que temos até hoje, né, essa evolução, e que nós nem sabemos como será, né? Como serão esses rituais, como serão essas ordens, como sabemos, daqui a 100 anos ninguém sabe, né? Como seremos nós também, né? Seres etéreos, como seremos? Nós vemos isso muito em filme de ficção, né? Bom, e ele pergunta, o estranho, conhece o Senhor a filosofia platônica de Platão? Né? Aquilo que nós até comentamos, eu acho que foi no vídeo anterior, né, foi no vídeo anterior, sobre o mito da caverna e tal, todo o conhecimento, né, místico, filosófico, que está ali representado. Né, a subida da rampa até chegar à luz. Nós fizemos é só voltar no vídeo anterior. Ele diz, de vez em quando tenho me perdido em seus labirintos. Respondi. Quer dizer, o autor diz, não, eu de vez em quando me perco também nessa leitura. A minha fé, os platônicos são cavalheiros que não se deixam compreender facilmente. Ele está reconhecendo que naquela época, hoje já fica mais fácil, né? Nós temos universidades, né? Faculdades de filosofia que estudam detidamente, que estudam a fundo, né, os filósofos, e Platão é um dos grandes pilares, né? Depois tem os neoplatônicos, etc. Que não é o nosso caso de ver aqui agora. E ele diz que não é fácil compreender essa literatura. E, contudo, os seus problemas mais intrincados nunca foram publicados. Ele está reconhecendo que no círculo interno dos
platônicos, ainda existia alguma coisa que não foi publicado nunca. Suas obras mais sublimes conservam-se manuscritas e constituem os ensinamentos da iniciação. Os manuscritos, como eu falei no vídeo anterior, né? Essas ordens todas, elas têm sempre um fundamento na tradição, etc. E muitas delas, e outras eu não conheço, né? São possuidoras de manuscritos originais, de séculos de conhecimento que foram transmitidos. Então, não tinha, né? Internet em tempo real. Então era assim, a comunicação levava tempo. Muita coisa foi oral, se perdeu, né? Então ele diz isso. Que esses manuscritos constituem os ensinamentos da iniciação. Como eu falei, essas ordens que têm os seus templos, com rituais fechados, só recebem as pessoas através de um ritual de iniciação. São as ordens esotéricas, com S. Não só dos Rosacruzes, como também daquelas fraternidades mais nobres a que me referia há pouco. Porém, ainda mais solenes e sublimes são os conhecimentos que podem respingar-se de seus antecessores, os pitagóricos. Novamente ele volta a falar dos filósofos, né? Os pitagóricos, que tinham rituais de iniciação. O Pitágoras, inclusive, é um dos considerados, né, baluartes da filosofia, Pitágoras, Platão, Aristóteles, etc. E das mortais obras mestras de Apolônio, que é outro filósofo, né? Pitagórico, né? Do século I, primeiro século depois de Cristo. Apolônio, aí já é o misterioso interlocutor dele. Apolônio, o impostor de Tiana, que Apolônio era chamado Apolônio de Tiana, né? Existem seus escritos? O misterioso interlocutor pergunta. Impostor, exclamou o meu amigo. Apolônio é impostor? Aí o autor pergunta. Perdoe-me, senhor, eu não sabia que ele era um dos seus amigos. Não foi, é claro, ele estava gozando o outro, né? 1600, muito antes, o Apolônio de Tiana. E se o senhor me garante, por sua pessoa, acreditarei com gosto que ele foi um homem muito respeitável. Ele não conhecia, inclusive, né? Que dizia só pura verdade quando se gabava de poder estar, aí é que vem, quando se gabava de poder estar em dois lugares distintos ao mesmo tempo. É o que hoje, nós vamos até falar num vídeo disso mais na frente, a projeção astral, né? Então ele está fazendo essa ilusão, o autor, né, com o desconhecido, né? Vou até repetir. Que acreditarei com gosto que ele foi um homem muito respeitável, que dizia só pura verdade, quando se gabava de poder estar em dois lugares distintos ao mesmo tempo. Apolônio de Tiana, que ele fala, né? E o outro diz,
Isso é tão difícil? Replicou o ancião. Se lhe parece impossível, é porque nunca sonhou. Ele está fazendo uma alusão aos sonhos das pessoas comuns, né? E ele está chamando a reflexão o autor. Se você está dizendo isso, que não é possível estar em dois lugares, é porque você nunca sonhou. Ou você já sonhou que esteve em outros lugares. E agora sou eu complementando aqui, né? Bom, aqui terminou a nossa conversação. Isso é o autor já dizendo. Porém, desde aquele momento, ficou formada entre nós uma verdadeira intimidade que durou até que o meu venerável amigo abandonou esta vida terrestre. Quer dizer, eles se identificaram tanto, né, com o ocultismo e começaram a trocar, que dá a entender, né, ideias, experiências e tal, até que o outro se foi, né? Bom, descansem em paz as suas cinzas, continua o autor. Ele era um homem de costumes muito originais e de opiniões excêntricas. Mas a maior parte do seu tempo empregava em atos de filantropia, sem alarde e sem ostentação alguma. Uma das características da pessoa que está nascendo, né, da evolução, e chega a um ponto que começa a olhar mais para o outro do que para si próprio, querer mais contribuir com o outro do que para si próprio, mas sem muito alarde de que faço, que sou, etc, etc. Embora hoje em dia, né, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, que está tendo lá aquela tragédia terrível, né, lá, as enchentes e tal. As pessoas estão se mobilizando, né? Então a internet está fazendo movimentos, né, para arrecadar fundos para destinar lá ao sul e tal. Não é que eles estão fazendo uma filantropia com alarde, não. É porque é rápido, né? E é necessária. A comunicação hoje é necessária. Quer ver? Veja bem, eu, por exemplo, estou fazendo aqui esse livro, né, a leitura e alguns comentários. Como eu fiquei anos a fio apenas lendo, e hoje, só o nosso canal, em alguns meses, tem 7.200 visualizações. Então a comunicação, eu diria até que é uma comunicação em massa mesmo. Eu jamais pensaria nisso, fazer 7.000 e poucas visualizações, pessoas olhando ali, né? Então ele diz isso, né? Sem alarde, sem ostentação alguma. Era entusiasta, o estranho, né? Ele fazia filantropia sem propagandas. Imagina isso em 1600 e pouco. Era entusiasta dos deveres do samaritano. Isso ele já está citando aí a Bíblia cristã, né? Aquela passagem do bom samaritano, etc. E assim como as suas virtudes eram realçadas pela mais doce caridade. As suas virtudes eram realçadas. Quer dizer, se ele guardasse para si só. As suas esperanças tinham por base a mais fervorosa
fé, as suas esperanças. A base dele era a fé, né? E por isso que ele era uma pessoa que fazia filantropia sem alarde, etc., e tinha virtudes, etc. Nunca falava sobre sua própria origem e da história de sua vida. E eu nunca pude elucidar o mistério obscuro em que estava envolvida a vida do estranho. O autor nunca soube, né? Ele ficava naquela conversa entre eles até que o estranho morreu. Segundo parece, tinha viajado muito pelo mundo e havia sido testemunha ocular da primeira Revolução Francesa, a respeito da qual se expressava de um modo tão eloquente como instrutivo. Não julgava os crimes daquela tempestuosa época com aquela filosófica indulgência com que alguns escritores ilustrados, que têm as suas cabeças bem seguras sobre os seus ombros, se sentem atualmente, em 1600 e pouco, inclinados a tratar as mudanças destes tempos passados, ele falava, não como um estudante que tinha lido e raciocinado, mas como um homem que tinha visto e sofrido. Quer dizer, ele comentava os detalhes da primeira Revolução Francesa e tal, mas como uma testemunha ocular, né, da história, participou. E ele diz aqui, não como um estudante que leu, né, como nós lemos aqui, né, a história, milênios, a gente lê como foi o Egito, como foi a Índia, como foi não sei o quê, como se dizia, mas não vivenciamos, né? Bom, o velho cavalheiro parecia estar só no mundo, e eu ignorava que ele tivesse algum parente, até que seu executor testamentário, um primo seu em grau afastado, que residia no estrangeiro, me informou do bonito legado que fizera o meu pobre amigo. Este legado consistia, em primeiro lugar, numa quantia de dinheiro, a qual julgo que convém guardar em previsão de um novo imposto sobre as rendas e bens imóveis. Aqui é detalhe, né? E, em segundo lugar, em certos preciosos manuscritos aos quais este livro deve a sua existência. Isso aqui está até gravado por mim. Em certos preciosos manuscritos aos quais este livro deve a sua existência. Esse livro, como nós vimos anteriormente, né, os Rosa Cruz e outras sociedades, né, tinham não só a tradição oral, que passava os seus ensinamentos, mas tinham também manuscritos, que são guardados até hoje, né, como peças fundamentais. Né? Eu vou até fazer aqui uma observação que tem uma ordem, não vou nem falar qual, que construiu tipo um cofre, que vai resistir a uma hecatombe nuclear. Onde estão guardados nesse cofre manuscritos antigos, mais obras atuais, ou seja, a evolução
do homem. Então, se houver uma hecatombe, sobrar alguém, encontrar isso, né? Como nós fazemos hoje escavações, encontramos coisas maravilhosas do Egito, etc. E outras civilizações evoluídas, né? Então, nós temos certeza que vamos deixar para alguém, no futuro, se houver uma guerra nuclear, alguém que sobrar vai achar isso, né? Bom, suponho que devo este último legado a uma visita que fiz àquele sábio, a esse estranho, se me permitem chamá-lo com tal nome, poucas semanas antes da sua morte. Ele nem sabia. Ele chegou a fazer a obra aqui, os Anônimos, mas nem sabia o nome da pessoa. Vê o grau de reserva, né, que essa pessoa sábia passou os conhecimentos para ele e no final de sua vida passou os manuscritos que estavam em seu poder. Embora lesse pouco da literatura moderna, o meu amigo, com a amabilidade que o caracterizava, permitia-me afavelmente que o consultasse acerca de alguns ensaios literários projetados pela irrefletida ambição de um estudante novo e sem experiência. Isso ele está se reconhecendo, né? Diante de um mestre. Naquele tempo, procurei saber o seu parecer a respeito de uma obra de imaginação em que eu me propunha pintar os efeitos do entusiasmo nas diversas modificações do caráter. Ele escutou, com sua paciência habitual, o argumento da minha obra, que era bastante vulgar e prosaico, e dirigindo-se, depois, com um ar pensativo, à sua coleção de livros, tirou um volume antigo, do qual me leu primeiro em grego e em seguida em inglês alguns trechos do seguinte teor, entre aspas. Quer dizer, outra pessoa falou, né? Botava no livro. Platão fala aqui de 4 classes de mania, palavra que, a meu entender, denota entusiasmo. A inspiração dos deuses, né? Primeiro, a musical. Segunda, a teléstica ou mística. Terceira, a profética. A quarta, a pertencente ao amor. Bom, vamos ficar por aqui, porque na próxima nós terminamos. Eu dei uma folheadazinha aqui, no próximo vídeo nós terminamos. Então vamos só repetir e no próximo vídeo nós vamos voltar a esse parágrafo final, né, que ele diz que ele tirou o livro, o estranho tirou o livro da prateleira, né, e leu primeiro em grego e em seguida em inglês alguns trechos do seguinte teor, que diz o seguinte: Platão fala aqui de 4 classes de mania, palavras que, a meu entender, denotam entusiasmo. Depois nós vamos falar isso com calma no outro vídeo. A inspiração dos deuses. Denota com entusiasmo a inspiração dos deuses. Primeira, a musical. Ele está falando aqui de mania. Mas não é mania como a gente vê hoje, né? Primeira, a musical. Segunda, a teléstica ou mística. E terceira, a profética. E a quarta, a pertencente ao amor. São 35 minutos já de vídeo. E no próximo nós
encerramos essa introdução, que é uma introdução, hein? Nossa! Mas estou achando fantástica, porque nós estamos refletindo sobre muita coisa e tal, e depois que nós vamos ver o primeiro capítulo, já é o músico, né? E aí vamos entrar na essência, né? Ocultista. Então, ficamos por aqui aos 35 minutos. Foi um grande prazer me dirigir a vocês novamente. E como eu falei no primeiro vídeo, com muita calma, nós vamos fazendo essas reflexões. E eu achei muito, mas muito bacana. No primeiro vídeo tem lá já alguns comentários. Poucas pessoas assistiram. E tem um comentário até que eu vou responder lá no canal, né? Aqui no canal, né? Damares Estela. Ela faz referência ao vídeo e tal, e pergunta qual a diferença entre esoterismo, misticismo, ocultismo, etc. E eu vou responder lá, aqui, né? Vou responder a Maris Estela, e uma coisa interessante, esses dias eu tive acesso a uma postagem, um colega de uma outra ordem postou, de uma pintura egípcia, né, sobre o dilúvio, uma coisa espetacular. E o que eu achei mais interessante é que na postagem tinham 3.200 comentários. E as pessoas dizendo assim, que o que acharam daquilo, uma diferente da outra, uma visão diferente da outra. 3.200 comentários. Eu comecei assim a ver e tal. Eu achei espetacular. E aqui está começando, né? Eu vou lá responder a Maristela e tal. Maris Estela. Tá bom? Então foi um imenso prazer fazer este novo vídeo. Espero que esteja contribuindo, né,